Você já teve a sensação de que algo estava errado, mas não conseguia explicar o quê? Um reflexo que parece demorar um segundo a mais para se mover. Um estranho que sorri, largo demais. Uma rua familiar que, de repente, não leva a lugar nenhum. Talvez seja só coisa da sua cabeça. Ou talvez, só talvez, você tenha ido parar em um lugar que não deveria existir. E pior, talvez você nunca tenha saído. Você já sentiu que algo estava errado? Como se, por um instante, o mundo ao seu redor tivesse se distorcido de maneira imperceptível. Talvez uma rua parecesse mais longa do que o normal, ou uma loja que sempre esteve ali simplesmente sumisse sem explicação. Pequenos deslizes na realidade. Quase como se o tecido do nosso mundo tivesse se dobrado por um instante, revelando algo além. Dizem que é assim que Setialém encontra você. Não há um mapa que leve até lá. Não há portais visíveis, nem sinais óbvios. Apenas uma sensação, um pressentimento, um arrepio que sobe pela espinha quando você se dá conta de que algo mudou, mas você não sabe dizer exatamente o que. Alguns contam que chegaram lá pegando um ônibus errado, entrando em um elevador que desceu além do térreo ou simplesmente atravessando uma porta que, até onde lembravam, nunca havia existido antes. E do outro lado, um mundo torcido. As ruas se estendem mais do que deveriam. Os prédios são familiares, mas algo neles parece deslocado. A arquitetura tem um toque antigo demais. Os postes iluminam com uma luz amarelada e fraca, e os letreiros das lojas piscam em idiomas que não fazem sentido. Você pode até ver pessoas caminhando, mas olhe bem para elas. Observe os gestos, os movimentos, o jeito que piscam devagar demais, o modo como sorriem um pouco largo demais. Você pode perguntar onde está, mas as respostas nunca são diretas. Eles sabem que você não pertence àquele lugar. Então, quando finalmente percebe que algo está errado, quando tenta refazer seus passos e voltar pelo caminho por onde veio, a porta pela qual você passou já não existe mais. Mas isso é só o começo. Porque quem fica tempo demais em Setialém começa a notar algo muito pior, algo que não deveria estar ali, algo que te observa. A porta errada. Tudo parecia normal. O ônibus seguia seu trajeto, as luzes da cidade piscavam através da janela, e as pessoas ao redor estavam imersas em seus próprios mundos. Mas então, algo mudou. Um desvio na rota. Um caminho que você não reconhece. Talvez tenha sido um erro do motorista. Talvez. A princípio, nada gritava errado. Apenas um itinerário diferente. Ruas desconhecidas que se estendiam sob a névoa tênue da madrugada. O letreiro de um mercado apagado. Um orelhão que parecia velho demais para ainda estar ali. Pequenos detalhes que só incomodam quando você percebe que não se lembra de tê-los visto antes. E então, o ônibus para. Você olha ao redor, tentando reconhecer algum ponto de referência. Nada. Nenhum nome familiar. Nenhum sinal que te situe. As outras pessoas descem como se aquele fosse o destino final. Você hesita, mas algo no olhar do motorista, um brilho estranho em seus olhos cansados, faz um calafrio percorrer sua espinha. Melhor sair também. A rua é estreita, silenciosa. O vento uiva pelos becos, trazendo consigo um cheiro de ferrugem e algo doce, algo errado. Um letreiro pisca adiante, indicando um shopping que você tem certeza de nunca ter visto antes. Mas a cidade é grande, certo? Talvez só tenha passado despercebido. Os corredores lá dentro se estendem em um labirinto de vitrines vazias e placas escritas em uma língua quase familiar. Você anda, virando esquinas que parecem mudar de lugar quando não está olhando. O eco dos seus próprios passos se torna mais alto. Então, à frente, uma porta. Não há placa, não há aviso. Apenas uma porta levemente entreaberta, como se estivesse esperando por você. Seu coração acelera. Um aperto estranho toma conta do peito. Você não deveria abrir. Você sabe que não deveria abrir. Mas já é tarde. Porque lá dentro, algo se mexe. Algo te vê. E antes que você possa reagir, a porta se fecha atrás de você.
O corredor pelo qual você veio desapareceu. As pessoas que não são pessoas. No começo, parece um alívio ver alguém. Você está perdido, a cabeça rodando com a sensação de deslocamento, o coração martelando forte demais no peito. Então, uma silhueta aparece no fim da rua cinzenta, parada sob um poste que não deveria emitir aquela luz fria e tremeluzente. Um homem. Uma mulher? Difícil dizer à distância. Você se aproxima. Devagar. O silêncio pesa como um cobertor sufocante, cada passo ecoando de forma errada, longe demais, alto demais. E então, você vê a pele pálida demais, quase translúcida, os olhos fundos, opacos, como vidro fosco que não reflete nada. Eles te encaram sem piscar, ou piscaram. Algo na cadência do movimento não faz sentido. Rápido demais, devagar demais. Um sorriso surge em seu rosto, largo, artificial. Os dentes estão ali, mas algo neles não encaixa. São retos demais, pontiagudos, numerosos. Seu estômago se revira, a lógica escorregando pelos dedos como areia. Você está perdido. A voz é normal, mas o som vem de um lugar errado. O peito não sobe nem desce ao falar. O ar ao redor parece engolir as palavras, sugando qualquer naturalidade delas. Outros surgem na rua. 1, 2, 5. Parados, observando. Muito perto agora. Eles tentam agir como humanos, mas algo dentro de você grita que não são. Como bonecos que estudaram o comportamento humano, mas nunca o entenderam de verdade. Seu instinto te empurra para trás. Você precisa sair dali. Mas as ruas não são mais as mesmas. O caminho que você veio sumiu. E os rostos pálidos, agora eles estão sorrindo mais largo. Lá, no meio das sombras, alguém, ou algo, sussurra seu nome. As regras que ninguém te conta. Há regras que todo mundo conhece. Olhar para os dois lados antes de atravessar a rua. Não falar com estranhos. Nunca aceitar doces de desconhecidos. Mas em Sete Além, as regras são diferentes. São leis não escritas que podem ser a única coisa entre você e algo que nem deveria existir. A primeira regra: nunca coma nada que te oferecerem. Não importa se parece inofensivo, um copo d'água, um pão quente, uma fruta estranhamente brilhante. Não importa se seu estômago ronca de fome ou se a sede resseca a sua garganta. Aceitar algo dali é deixar que Sete Além crie raízes dentro de você. É o primeiro passo para nunca mais sair. A segunda: nunca aceite um convite. Se alguém sorrir e disser que há um baile, uma festa, um jantar esperando por você, negue. Não importa o quanto insistam. Porque nessas festas, os convidados nunca voltam. Ou voltam diferentes. A terceira: nunca mencione o nome verdadeiro de alguém. O seu, o de qualquer pessoa que você conheça. Em Sete Além, nomes são mais do que sons. Eles são fios invisíveis que podem ser puxados, arrancados, tomados. Se disserem seu nome alto demais, ele pode não te pertencer mais. E a mais importante de todas: se te perguntarem de onde você veio, minta. A pergunta pode parecer inocente, mas nada em Sete Além é inocente. Diga que não lembra. Diga que sempre esteve ali. Diga qualquer coisa, menos a verdade. Porque quem escuta a verdade, encontra um jeito de te fazer ficar. Mas mesmo sabendo das regras, há algo que você não pode controlar: os sonhos. Eles continuam depois que você sai. Mas será que você realmente saiu? O reflexo que não te segue. Espelhos são portas. Sempre foram. Mas em Sete Além, eles não mostram apenas o que você espera ver. Algumas pessoas contam que, ao se olharem no reflexo, algo parecia errado. Pequenos detalhes que só são perceptíveis depois de alguns segundos de observação. O piscar que não acontece na hora certa. O jeito como os olhos do reflexo parecem mais fundos, mais famintos. A respiração que continua mesmo depois que você prendeu a sua. Outros dizem que o reflexo não imita seus movimentos. Ele te observa.
como se estivesse esperando, como se soubesse de algo que você ainda não percebeu. E há quem garanta: se o reflexo sorrir, corra. Porque quem demora demais para desviar o olhar pode perceber que não há só um reflexo no espelho. Algo mais está lá dentro. Algo que talvez tenha visto você antes mesmo de você vê-lo. E quando finalmente desviar os olhos e olhar ao redor, pode perceber que o mundo não é mais o mesmo. As ruas que levam para o nada. Andar por Setialém é um erro. As ruas são estreitas, abafadas, de um cinza doentio que se estende até onde os olhos alcançam. À primeira vista, parecem normais. Calçadas rachadas, postes tortos, placas cobertas por uma fuligem escura demais. Mas então você percebe que algumas estradas simplesmente acabam. Não há um horizonte, não há uma curva ou um beco sem saída. Apenas o vazio absoluto, uma escuridão densa que parece sugar qualquer som, qualquer pensamento. Como se aquilo nunca tivesse sido uma rua. Como se nunca devesse estar ali. Os prédios também não fazem sentido. Alguns não têm portas. Outros, janelas sem vidro, apenas buracos negros que observam, mas nunca piscam. Você sente que há algo dentro, mas não há como entrar. Ou pior, não há como sair. E se você continuar andando, pode perceber que a rua, onde estava há poucos minutos, não existe mais. O homem do chapéu cinza. Algumas pessoas o viram. Poucas falam sobre ele. O homem do chapéu cinza não pertence a Setialém. Ou talvez ele seja a única coisa que realmente pertence. Seus passos não fazem som. Seu terno está sempre impecável, mesmo quando tudo ao redor parece apodrecer. O chapéu cobre parte do rosto, mas não é isso que impede de vê-lo. A sombra ao redor dele é errada. Densa demais. Viva demais. Ele nunca se aproxima. Não precisa. Basta um olhar, mesmo de relance, para sentir o gelo rastejando sob a pele, sufocante, como se algo estivesse tentando entrar em você. Como se ele soubesse de tudo. Como se ele já tivesse te visto antes. Talvez ele tenha. Talvez seja por isso que algumas pessoas dizem que, depois de encontrá-lo, começam a vê-lo nos lugares errados. No reflexo do vidro do ônibus. No fundo de um corredor vazio. No meio da multidão, parado, olhando. E quando piscam, ele está mais perto. Setialém é um lugar de silêncio. Não um silêncio comum, mas um vazio sonoro, pesado, opressor. Como se o próprio ar estivesse abafado, como se os sons do nosso mundo tivessem sido arrancados dali. No começo, isso pode até parecer um alívio, até você perceber que algumas coisas ainda fazem barulho. No início, são apenas ruídos estranhos, metálicos, como se algo invisível estivesse arranhando as paredes da realidade. Um eco distante, que parece vir de todos os lados, mas de lugar nenhum ao mesmo tempo. Então, vêm os sussurros, baixos demais para entender, mas claros o suficiente para saber que eles falam de você. Não é imaginação. Eles surgem quando você está sozinho, deslizando pelas frestas das portas, pelo vão das janelas, pela própria escuridão. Eles te cercam, se aproximam, esperam. E os passos, sempre atrás de você. Eles ecoam nas ruas vazias, nos corredores que se estendem além do que deveriam. A cada vez que você acelera o passo, eles também aceleram. Quando você para, eles param, mas nunca erram o ritmo, nunca hesitam, como se soubessem exatamente aonde você pretende ir. Mas o que realmente faz o sangue gelar é o telefone. Ninguém sabe exatamente onde ele está. Alguns dizem que ele surge no meio da rua, sobre uma mesa abandonada. Outros juram que aparece dentro de prédios vazios, sobre balcões cobertos de poeira. E há aqueles que garantem que ele simplesmente começa a tocar, do próprio bolso de quem está perdido. O toque não é normal. Não tem o som cristalino de um telefone comum. Ele é distorcido, abafado, irregular, como se estivesse atravessando camadas de algo que não deveria existir. Um som que parece ressoar dentro da sua cabeça. E se você atender, se for tolo o suficiente para levantar o fone,
Dizem que, do outro lado, você ouvirá sua própria voz. Mas a respiração estará errada. O tom não será bem o seu. Então, com um sussurro rouco, ela dirá algo que você nunca deveria ter ouvido. E a ligação nunca termina do jeito que você espera. O caminho de volta, ou quase isso. Poucos conseguem sair de Sete Além. Menos ainda percebem que nunca saíram completamente. Você sente primeiro nos detalhes insignificantes, um incômodo sutil, como um déjà vu ao contrário. O chaveiro que sempre esteve na sua mochila, agora não existe. A cicatriz no joelho, que você lembra perfeitamente de ter ganhado quando criança, desapareceu. Os rostos familiares ainda estão lá, mas olham para você de um jeito estranho. Alguns hesitam antes de te chamar pelo nome. Outros te tratam como um desconhecido. Seus pais falam sobre um parente que você não lembra de existir, mas juram que sempre esteve por perto. E aquele número de telefone que você sabe de cor? Quando você liga, a voz do outro lado diz que nunca pertenceu a ninguém. Mas o pior não são as mudanças sutis. O pior é quando você percebe que está sendo observado. No começo, é só uma sensação, aquele arrepio na nuca, o peso de um olhar invisível no meio de uma rua movimentada. Mas então você começa a notar, entre a multidão, há alguém que não se encaixa. Um rosto que parece certo demais, alinhado demais, simétrico demais. Os olhos dessa pessoa não piscam no momento certo. Ela nunca está longe o suficiente para ser coincidência, mas também nunca próxima o bastante para ser confrontada. Você a vê no reflexo da vitrine de uma loja, parada do outro lado da rua. No vagão do metrô, alguns assentos atrás, entre um grupo de desconhecidos, fingindo conversar, mas com os olhos cravados em você. Então, um dia, você a vê de perto. Ela abre a boca, como se fosse dizer algo, e você percebe que os dentes não são normais. E se você já tivesse ido, a ideia parece absurda, não é? Mas e se não for? Pense bem, já teve aquela sensação incômoda de estar no lugar errado, mesmo sem motivo aparente, como se, por um instante, o mundo ao seu redor não fosse exatamente o mesmo. Talvez tenha sido uma rua que você jurava não existir antes, um prédio que parece diferente do que lembrava, ou aquela vaga lembrança de ter visto alguém, ou algo, que sua mente insiste em esquecer. E se eu te disser que isso pode ter sido uma falha, um erro na realidade, ou pior, uma falha sua? Algumas pessoas relatam memórias estranhas, fragmentadas, como peças de um quebra-cabeça que não se encaixam. Elas tentam seguir com a vida, mas pequenas coisas começam a mudar. Pequenos detalhes, quase imperceptíveis. O gosto da comida parece ligeiramente diferente. O reflexo no espelho pisca um segundo atrasado. O número da sua casa não era esse antes. Era. Seus amigos dizem que você está estranho. Seu cachorro, que sempre correu para te receber, agora te olha com desconfiança. E os sonhos começam. Você se vê em um corredor que nunca termina, iluminado por lâmpadas que piscam com uma frequência que faz sua cabeça doer. As sombras nas paredes parecem se mover sozinhas. Há vozes, sussurrando seu nome. E então, em um desses sonhos, você vê, lá, no fim do corredor, parado, imóvel, alguém idêntico a você. Mas não é você. Os olhos são vazios. O sorriso é pequeno demais, como se estivesse testando a própria expressão. Ele ergue a mão, num aceno lento, sem pressa. Você tenta correr. O chão afunda sob seus pés. O ar fica denso. E antes que consiga escapar, você acorda. Mas dessa vez, não está sozinho no quarto. Tem algo ali, no canto, imóvel, observando. Sete Além não esquece. E quando for sua hora de voltar, você saberá. Se você chegou até aqui, então já sentiu aquele arrepio na espinha, aquela sensação de que algo estava errado, mesmo sem saber exatamente o que. Mas agora eu te pergunto, e se não fosse só uma história? Se você gostou desse vídeo, curta, comente aqui embaixo e me conta. Você já passou por algo estranho, algo que não conseguiu explicar,
Vamos trocar histórias, antes que seja tarde. E claro, se inscreva no canal para mais relatos assustadores, porque uma vez que você começa a enxergar o que não deveria estar lá, não tem mais volta. Agora, cuidado ao escolher o próximo vídeo. Você pode acabar abrindo a porta errada.